Olá, irmãos, paz seja convosco, amém? Provavelmente nós retornaremos às nossas aulas presenciais no mês de março, no início de março. Vou verificar a data certinha e acredito eu que no próximo vídeo eu já coloco para vocês o dia e o horário que vai começar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Esse tema é o tema de uma lição da editora CPAD e a gente vai falar, a respeito dessa salvação. Nós vamos estudar o amor e a misericórdia de Deus na salvação dos pecadores. Nós sabemos que o amor é um atributo de Deus, e que Deus, com seu amor incondicional, nos amou, deu seu único filho, para que todos nós não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna através da crucificação de Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa salvação, mas que para ver essa salvação houve o amor e a misericórdia de Deus. Então, escrevendo aos cristãos de Efésios, o apóstolo Paulo, ele declara que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 4 e 5. Esse texto bíblico, mostra, certamente ele expressa de forma muito clara e objetiva o amor, a misericórdia e a graça de Deus como parte essencial da obra da salvação. Ao ressuscitar em Cristo, pecadores mortos em delitos e em pecados. Então, esse texto, ele nos mostra isso, que é de forma muito clara, o amor, a misericórdia e a graça de Deus como fatores essenciais para a obra da nossa salvação. O amor é um dos atributos de Deus. Não há como separar os atributos de Deus de seu ser, pois, diferentemente dos humanos, seus atributos não são qualidades que se somam à sua natureza. É por isso que o apóstolo João escreve que Deus é amor, isto é, ele não apenas tem amor, ele é o próprio amor. A gente vê essa passagem lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, esse amor, em sua plenitude, é infinito e incompreensível ao homem, O Novo Testamento geralmente utiliza o termo ágape para se referir ao amor de Deus, implicando na ideia de um sentimento muito elevado que não se baseia em trocas, benefícios ou qualquer condicionalidade, pois o próprio Deus é a fonte desse amor, Então, muitas vezes, a gente tem demonstrações de amor, de afeto, de carinho entre seres humanos como uma troca, entre as pessoas, entre amigos, entre familiares, ou às vezes até algumas pessoas fazem por questões de interesse, mas Deus não, ele ama incondicionalmente, Então, usa até o amor ágape, Então, ele não está condicionado a nada, ele simplesmente nos ama. Então, Deus resolveu comunicar conosco esse amor infinito, derramando-o em nossos corações, dando-nos a certeza de que nada poderá nos separar dele. A gente vê essa passagem lá em Romanos 5, versículo 5 e Romanos 8, versículo 39. Inclusive, eu gosto muito dessa passagem que fala de Romanos 8, que fala a respeito das situações que a gente pode passar, mas que nenhuma delas serão motivo para nos afastar do amor de Deus. Então, quando nós olhamos para a profundidade da miséria humana, para a sua total depravação e seu estado de rebelião contra Deus, enxergamos o homem como um cadáver cuja causa da morte foi os seus próprios delitos. A gente vê isso lá em Efésios 2, Então, são os nossos próprios pecados. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos mortos no lamaçal do pecado. Mas
Todavia, quando nós olhamos para o insondável amor de Deus sendo dirigido ao homem morto em delitos e pecados, a fim de ressuscitá-lo, socorrê-lo e libertá-lo de seu estado miserável, nós conseguimos entender que, mesmo que de forma limitada, o que é a misericórdia de Deus, pois ele não apenas amou o indigno, mas se compadeceu dele. Então só Deus tem esse amor incondicional, só Deus, e assim a gente consegue ter uma pequena dimensão desse imenso amor. Aqui também a gente pode observar que se o amor e a misericórdia são atributos de Deus, a justiça e a santidade também são, Nós já dissemos que os atributos de Deus não são qualidades que são somadas ao seu ser. Então, isso significa que ao mesmo tempo em que ele é totalmente amoroso e misericordioso, ele também é totalmente justo e santo, Infelizmente, algumas pessoas apenas destacam o amor e a misericórdia de Deus e ignoram a sua justiça e a santidade, como se a justiça e a santidade se submetessem ao amor e à misericórdia. Esse tipo de doutrina é antibíblica e afronta a pessoa de Deus, pois se ele fosse 1% menos justo ou santo, ele não seria Deus. Então, uma forma de compreender essa verdade é olhando para o sacrifício de Cristo, o qual é a expressão máxima não só do amor de Deus, mas também da sua justiça. Então, ao mesmo tempo em que ele entregou o seu próprio filho para salvar os pecadores, demonstrando então seu grande amor, ele também cobrou do seu próprio filho o preço da punição que os pecados de tais pecadores exigiam. Portanto, quando dizemos que Deus não poupou o seu próprio filho, nós estamos falando tanto do seu grande amor quanto da sua plena justiça. Então, uma vez que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, também fomos capacitados a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Se antes éramos inimigos de Deus, filhos da ira e incapazes de amar e desejar aquilo que é espiritualmente bom, agora, através da obra do Espírito Santo, que muda a inclinação do nosso coração, muda o nosso caráter, transforma a nossa vida, nós podemos amar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então, isso não é impossível, amar a Deus e viver conforme a sua vontade. E além disso, como o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós somos também habilitados a viver e a demonstrar esse amor, amando uns aos outros, pois como escreveu o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus. A gente vê essa passagem lá em 1 João 4, no versículo 8. Então, irmãos, a gente precisa reconhecer esse amor de Deus na nossa vida, a sua justiça, a sua santidade, a sua misericórdia. Então, para que a gente possa ser novas criaturas, para que a gente possa ser transformados através do poder do Espírito Santo na nossa vida. Se você não consegue amar a seu próximo, se você não consegue ter um sentimento de amor, alguma coisa está errada. Então, a gente não tem que amar somente aqueles que nos fazem bem, a gente não tem que amar somente aqueles que nos agradam, que nos fazem algo de bom. Deus nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse próximo pode ser qualquer pessoa, porque amar o seu amigo, amar o seu familiar, seu ente querido,
é fácil. Agora, amar o seu inimigo, amar aqueles que te perseguem, amar aqueles que te desejam mal, aqueles que te traíram, que traíram a sua confiança, esse é o verdadeiro amor. É esse o amor que Deus quer depositar nas nossas vidas. Então, nós não podemos dizer que servimos a Deus, nós não podemos dizer que fomos transformados se esse amor não estar dentro de nós. Conforme foi falado aqui, a obra do Espírito Santo muda a inclinação do nosso coração. Então, nós podemos amar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Porque, conforme dito lá em 1 João 4, no versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então, assim, que essa palavra venha brotar, nos nossos corações, para que a gente possa ter comunhão com Deus. Assim como nós aprendemos na lição, nós podemos amar a Deus e viver de acordo com a sua vontade, porque quando nós amamos a Deus, nós conseguimos viver conforme a sua vontade, nós conseguimos amar o nosso irmão como a nós mesmos, assim como diz a palavra, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.